Seção 3ª. Do abastecimento. Artigo 408. O município exercitará sua função reguladora do abastecimento alimentar no sentido de garantir a sua normalidade, níveis de qualidade e preços satisfatórios, e organizará a sua ação tendo por base uma política voltada, principalmente, para a área agrícola e fundiária. Parágrafo único. O abastecimento de gêneros alimentícios será objeto de controle permanente, considerando a especificidade de produtos essenciais a serem definidos em lei, com acompanhamento de estocagem, origem e qualidade, de modo a prevenir situações de carência ou de interrupções de fornecimento. Artigo 409. São instrumentos da política agrícola o planejamento, a pesquisa, a assistência técnica, a extensão rural, o armazenamento, os estoques reguladores, o crédito, o transporte, o associativismo, os incentivos fiscais, o contingenciamento e a política de preços mínimos. Parágrafo único. Incluem-se, no planejamento agrícola, as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras, florestais e extrativas, inclusive as de pesquisa. Artigo 410. A política agrícola, a ser implementada pelo município, priorizará a pequena produção e o abastecimento alimentar através de sistema de comercialização direta entre produtores e consumidores, bem como observará o interesse da coletividade na conservação do solo, observados os princípios estabelecidos na Constituição da República e do Estado, além dos seguintes pressupostos. Inciso 1º. Promover a utilização racional das várzeas e das terras firmes, respeitando suas limitações e potencialidades, observando suas diferenças e características, estabelecendo políticas compatíveis de produção, com vista ao melhor aproveitamento dos seus recursos. Inciso 2º. Abrir estradas vicinais e conservar as já existentes para escoamento dos produtos nas áreas da zona rural. Inciso 3º. O adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social. Inciso 4º. O processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais de saúde, educação, segurança pública, eletrificação rural, comunicação, habitação, saneamento, recreação e outros benefícios sociais. Inciso 5º. A reforma agrária é fundamental ao processo de desenvolvimento, sendo a política agrícola indissociável das questões agrárias e do meio ambiente. Artigo 411. São objetivos da política de abastecimento. Inciso 1º. Estabelecer e normatizar as ações e instrumentos do município, destinados a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividades e suprir as necessidades do setor, visando a assegurar o incremento da produção e da produtividade agrícola, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, a rentabilidade dos empreendimentos, a estabilidade de preços e de mercado, a proteção do consumidor, a redução das disparidades de renda e a melhoria das condições de vida da família rural. Inciso 2º. Sistematizar, no que couber, a atuação do poder público para que os diversos segmentos intervenientes na agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor. Inciso 3º. Propugnar para que sejam eliminadas distorções que afetam o desempenho das funções econômicas e sociais da agricultura. Inciso 4º. Proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais. Inciso 5º. Estimular a formação de excedentes agrícolas que possibilitem condição competitiva no mercado externo. Inciso 6º. Promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, adequando os diversos instrumentos à sua necessidade e realidade.
Inciso 7º. Garantir o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a sua difusão e protegê-las, privilegiando a utilização de fatores de produção internamente mais abundantes. Inciso 8º. Estimular o processo de beneficiamento e agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção. Artigo 412. Cabe ao município a edição da Lei Agrícola Municipal como instrumento suplementar às leis agrícolas federal e estadual, a qual dará tratamento diferenciado e privilegiado aos pequenos e médios agricultores. Artigo 413. Fica assegurado, nos termos desta lei, e do artigo 168, parágrafo 2º, da Constituição do Estado, e do artigo 187, inciso 4º, da Constituição da República, a realização de serviços de assistência técnica e extensão rural gratuita aos pequenos e médios produtores rurais e às suas famílias. Parágrafo único. Entende-se por produtor rural, para os fins desta lei, aquele que desenvolve atividades agrícolas, extrativistas não predatórias ou artesanais, e por pequeno produtor, aquele que as desenvolve à custa do esforço de seu próprio trabalho ou de sua família, eventualmente recorrendo à contratação de mão de obra temporária, podendo ser proprietário ou não dos meios de produção necessários ao desenvolvimento de suas atividades, das quais, exclusivamente, tire sustento seu e de sua família. Artigo 414. O município exercerá o controle sobre a produção, armazenamento, transporte, comercialização e utilização de produtos agrotóxicos, visando a preservação do meio ambiente. Artigo 415. Em favor dos objetivos propugnados nesta lei, a Prefeitura orientará sua Sampara. Inciso 1º. Divulgar, bem como promover a simplificação e agilização do processo de concessão de incentivos aos pequenos produtores. Inciso 2º. Selecionar matrizes e reprodutores para ampliação dos rebanhos de suínos, caprinos e outros pequenos animais. Inciso 3º. Estimular o criatório de aves e ampliação dos plantéis, por intermédio de linhas especiais de crédito para financiamento ao pequeno produtor. Inciso 4º. Incrementar a produção de ração animal a partir de produtos regionais. Farinha de peixe, pupunha, sobras de dendê, milho, farelo de arroz, etc. Inciso 5º. Elevar os níveis de sanidade dos rebanhos existentes, através de campanha sanitária sistemática. Inciso 6º. Divulgar, junto às comunidades pesqueiras, as áreas piscosas existentes no âmbito do município, bem como as épocas da captura não predatória, atuando, cooperativamente com o Estado e a União, no disciplinamento dessas atividades, de modo a minimizar os danos ecológicos e garantir o suprimento alimentar à população. Inciso 7º. Incentivar a organização de pescadores em colônias, nas áreas selecionadas, no sentido de elevar-lhes o nível técnico e o poder competitivo no mercado, bem como racionalizar a intermediação no processo de comercialização. Inciso 8º. Estimular a implantação de fábricas de gelo e frigoríficos para estocagem do pescado, nas áreas selecionadas. Inciso 9º. Instituir políticas de distribuição de pescado, visando a reduzir o custo e proporcionar melhor acesso da população a esse produto. Inciso 10. Fomentar a criação de peixes em lagos, açudes, barragens e outros sistemas de cursos d'água controláveis. Inciso 11. Identificar e divulgar processos nativos de beneficiamento do pescado, bem como técnicas adequadas de salga e defumação de peixe. Inciso 12. Acelerar o processo de regularização fundiária em áreas selecionadas, destinadas a pequenos produtores. Inciso 13. Simplificar e reduzir, ao mínimo, os custos da regularização fundiária. Inciso 14.
realizar o assentamento dirigido em núcleos de produção, visando a ocupação do vazio amazonense e transformação da economia e do modo de vida no interior. Artigo 416. O município reprimirá, na forma da lei, qualquer abuso de poder, manifesto sob suas distintas formas, especialmente as que visem a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário do lucro. Artigo 417. O município, em caso de crise, iminência de estados calamitosos e de emergência, ou no exercício de função reguladora, poderá colocar ao alcance da população, a preços acessíveis, cesta básica de alimentos que já integrem o hábito alimentar da população e supram as necessidades orgânicas do indivíduo. Artigo 418. O município apoiará e estimulará a criação, a organização e o desenvolvimento de cooperativas de produção, consumo e outras formas de associação, favorecendo-lhes serviços de assistência técnica e, em casos excepcionais, concedendo-lhes anistias ou remissão tributária. Artigo 419. O Poder Executivo dotará as regiões administrativas de mercados ou feiras cobertas e promoverá em bairros, onde não exista feira fixa, com ação descentralizada, mediante utilização da estrutura distrital, feiras itinerantes para possibilitar à população de baixa renda, por custos menores, o acesso aos produtos básicos de alimentação. Parágrafo único. Ficará a cargo da Prefeitura ou empresa concessionária, o transporte e estrutura necessária à viabilização das feiras itinerantes. Artigo 420. O município exercerá, também, função indutora com vistas a estimular e incentivar a formação de estruturas simplificadas de comércio na periferia urbana, bem como a implantação de empresas de impacto reduzido, tendo por alvo, principalmente, o aumento do número de empresas e do poder aquisitivo da população. Artigo 421. Fica criada a Comissão de Abastecimento como órgão técnico de apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, dispondo de participação paritária, na qual terão representação o Sindicato do Comércio Varejista, o Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de Manaus, representantes da comunidade, além de outros, definidos em lei. Artigo 422. O município deverá regulamentar e fiscalizar a venda de guloseimas, conforme dispuser a lei. Artigo 423. O Executivo estimulará a implantação de hortas caseiras e comunitárias, prioritariamente, nos assentamentos populacionais de sua iniciativa, devendo, em tais casos, promover a distribuição de mudas, sementes e adubos,